que a gente tinha pensado como contextualização, você já nos trouxe de forma muito adequada. Eu e a Beth, a Denise já nos apresentou, nós somos doutoras em contabilidade, mas nós também somos amigas, colegas de profissão, de pesquisa, então, nesse caminho, né, nessa trilha profissional, acadêmica, nós duas temos como grande interesse a área de educação em contabilidade, né? Então, o momento para a gente é um momento que traz ainda mais desafios, já que muito do que vem sendo colocado como desafio nós já conhecíamos um pouco do ponto de vista teórico, né, Denise? Para hoje, o que que a gente pensou, Denise? Nós vimos, como você falou, muitos eventos com variados focos, variados temas e discussões no âmbito do ensino remoto, mas poucos com foco nos estudantes, que é parte, para mim, pelo menos, essencial desse processo de ensino e aprendizagem, principalmente agora no contexto da educação remota. Então, eu e a Beth, nós estamos preocupadas em discutir sobre a perspectiva discente e as experiências discentes. Eu falo perspectivas no sentido de eu, enquanto professora, que ainda irei entrar no ensino remoto, nessa atuação que é nova e desafiadora para nós, eu estou vindo com algumas reflexões que são perspectivas ainda. A Beth, ela conhece as minhas perspectivas. Eu vou sempre falar Beth, porque nós somos amigas, então não tem como ser de outra forma. A Beth conhece o que, que eu entendo como perspectivas, mas ela, como nós sabemos, a UFMS, desde o início, ela já implementou o ensino remoto, então já é uma experiência de um semestre que a Beth tem como professora, como coordenadora do curso de graduação em Ciências Contábeis lá. Então, Denise, o que a gente pensou foi um diálogo sobre essas perspectivas e sobre as experiências dos alunos da Beth, o que, que ela sentiu lá da UFMS. Mas o principal, Denise, é ouvir os estudantes. Quais são as angústias, quais são as dúvidas, porque por mais que nós estejamos muito preocupadas com esse comportamento discente, com o aprendizado discente nesse contexto de ensino remoto, nós precisamos ouvi-los, porque nós estamos do outro lado. Por mais que nós exercitamos muita empatia de tentar sempre nos colocarmos lá do outro lado, eu percebi aqui que a maioria das pessoas que estão acompanhando são os estudantes. Então, nós convidamos muito, precisamos ouvi-los, precisamos que vocês coloquem no chat todas as dúvidas, as angústias, para que assim a gente consiga ter um evento que seja mais rico e mais contributivo para nós aqui na universidade, que vamos começar agora. Eu e a Beth, nós preparamos sim algumas coisas para falar sobre, Denise, que nós entendemos como essencial nesse momento de retorno às aulas, mas a gente quer ouvir os estudantes também. Então, tanto eu quanto a Beth, a gente vai ficar aqui de olho aqui no chat para acompanhar as interações, para fazer um mix, né? Das coisas que nós colocamos com as ponderações que os estudantes fizerem no chat, tudo bem? Então, Denise, eu acho que o contexto geral você já trouxe. Nós estamos no ensino remoto, muito já foi discutido. Gente, nós não estamos num ensino à distância, educação à distância, é um ensino remoto em função de uma pandemia, uma urgência que aconteceu. Diante da falta de opção de uma educação que seja presencial, como nós estávamos acostumando, nós estamos nos valendo, nos apoiando em tecnologias educacionais e informacionais para que esse ensino continue. Então, a opção que nós temos hoje é a opção do ensino remoto. É uma opção temporária, é uma opção pontual. Então, isso deixa ela um pouco distante, né, Denise, da educação à distância. E aí, aqui na UFO, Beth, hoje são 28 de julho, nós iremos iniciar
o ensino remoto dia 10 de agosto, então nós estamos no momento super pré-início das aulas, então é um momento de preparação. Eu entendo que, assim como no ensino presencial, eu, estudante, me preparo nesse momento anterior ao início das aulas, no ensino remoto não é diferente. E aí eu trouxe algumas reflexões, alguns pontos sobre como eu, estudante, me preparo para esse ensino remoto. No contexto aqui da universidade, pelo menos, a primeiríssima coisa que faz muito sentido é entender o que está sendo ofertado e quais são os formatos. Eu preciso ler as resoluções da universidade, da Pró-Reitoria de Graduação, o material que a FACIC disponibilizou, porque eu preciso aprender sobre o que está acontecendo. Se é algo novo, não é aquele momento pré-aula que a gente tinha no ensino presencial. Nós temos formato diferente de metodologias de aulas, de oferta de componentes curriculares. Então, a primeira coisa para eu me preparar é entender o que está sendo me ofertado para que eu tome a decisão de quais matrículas eu vou fazer, se eu vou fazer da forma como eu fazia no presencial ou não. Então, aqui no contexto da UFO, nós temos um formato diferente que é, no ensino remoto, nós temos uma grande divisão que são as atividades síncronas e as atividades assíncronas. As atividades síncronas são aquelas atividades de aulas ao vivo, são as atividades que vão acontecer com professores e alunos em tempo real. E as assíncronas são outras atividades também de aprendizagem, mas elas não acontecerão no mesmo horário de aula, elas vão acontecer em horários alternativos. Serão videoaulas, serão leituras, serão exercícios práticos, serão debates, criação de fóruns no Moodle, realização de seminários, gravações de vídeos e etc. Então, aqui tem um ponto muito essencial, que é entender que a carga horária daquela disciplina que eu fazia no presencial, ela está dividida em uma parte que vai acontecer em sala e uma parte que vai acontecer fora de sala. Isso é essencial, porque aqui, pelo menos no contexto da FACIC, a gente sabe que um semestre normal de ensino presencial, todo mundo lá no 5RA, no 5RD, muito feliz, nós temos o costume de perceber que os alunos fazem, em média, 5 disciplinas por semestre. É um costume, não estou dizendo que todos fazem isso, mas a grade, o projeto, ele foi pensado mais ou menos nesse formato. Eu estudei aqui, a Beth sabe, né? Fui aluna de graduação e de mestrado aqui. O currículo, a proposta do projeto, ela é daquela época ainda, então eu sei que existe isso. E aí, o que a gente tem aqui na UFA? A gente dividiu o semestre em 2 etapas, de 9 semanas cada uma, e temos em cada etapa a oferta de componentes curriculares com esse formato. A minha disciplina, que é atuarial, por exemplo, ela está nesse formato. Tem as atividades síncronas e as assíncronas. Então, com essas mudanças, eu, estudante, depois de ler e entender exatamente o que está acontecendo em termos de oferta, eu preciso refletir muito bem se eu tenho condições de me matricular em quantas e em quais disciplinas. Será que eu vou conseguir fazer aquelas 5 disciplinas lá do meu semestre presencial, por exemplo? É preciso, então, ler, entender o que está sendo ofertado para você ter condições de tomar essa decisão. Um ponto que é essencial, eu acredito que hoje, até o fim do dia, na página da FACIC, já estarão disponibilizados todos os planos de ensino que serão das disciplinas, dos componentes curriculares que serão ofertados. Esse documento, eu até elogio aqui, eu falei para a Denise que eu li o dela e falei, nossa, tem todas as informações que eu, estudante, preciso ter para tomar uma decisão muito acertada se eu tenho condições ou não de me matricular nessa disciplina e em quantas mais. Eu sugiro, indico fortemente que todos os estudantes leiam com muito detalhe
os planos de ensino que estarão lá na página da FACIC ainda hoje, porque eles estão muito detalhados. Eles têm todas as informações, tudo que vai acontecer de semana a semana. São 9 semanas, é muito corrido. Um outro ponto é que, pelo menos nós, como professores, nós estamos em uma rotina muito intensa de atividades online, reuniões, videoconferências, lives, e a gente já percebeu que é um ambiente muito cansativo. Passar horas no computador, seja lendo, respondendo e-mail, toda a nossa interação, de repente, ficou aqui na frente da nossa tela. Isso gasta uma energia mental substancial, diferentemente também do ensino presencial. Uma outra coisa que eu penso em termos de preparação enquanto estudante é como eu me organizo em termos de ambiente e equipamentos de estudos. No contexto da universidade, a gente sabe que os estudantes têm perfis muito variados. Nós, professores, a gente fica com uma expectativa do aluno ideal, aquele aluno que tem um espaço como eu estou aqui. Um quarto com uma mesa, com o meu computador, o meu celular, 3 fones de ouvido, a cadeira confortável. Então, eu tenho um espaço individual onde eu posso acompanhar as aulas, estudar, fazer o que eu quiser de forma bem tranquila e com muita privacidade. Nem todos os alunos têm esse espaço em casa. Isso, o que que acontece? Isso vai demandar o que a gente chama de um pacto familiar. Eu preciso, então, preparar a minha família para que ela entenda que, em alguns momentos, eu estarei em aula, em alguns momentos, eu estarei estudando. Estou falando de preparar a família, mas existe uma preparação que é minha também. Quais são esses horários que eu vou me dedicar para os estudos, para minhas atividades assíncronas, para minhas atividades síncronas, que serão as aulas online? Ou seja, aqui nós estamos falando de uma habilidade que se chama foco e gerenciamento de tempo. Isso, no presencial, eu particularmente já considerava algo essencial. Para o ensino remoto, é crucial, porque vocês vão ver que 9 semanas é um tempo muito curto. Então, essa preparação, ela precisa começar a acontecer agora, em termos de ler, como eu falei, toda a documentação, organizar o meu ambiente, falar com as pessoas da minha casa, já organizar as minhas agendas em termos de atividades, enfim. Um outro ponto, gente, é organizar os meus equipamentos. Me parece que a aula online vai chegar dia 10 de agosto, eu vou abrir o meu computador, vou me conectar de alguma forma que eu ainda não sei como e vai dar certo. Mas a gente precisa mitigar possíveis imprevistos e problemas. Então, eu tenho um equipamento adequado? É o celular, é o computador, é um tablet? Eu já testei para saber se funciona ou não. Tem memória, eu tenho uma conexão boa de internet, enfim. São coisas que parecem bobas, mas num momento de aula, você está ali preparado para a aula e de repente tem um problema que você poderia ter evitado, isso gera um estresse desnecessário. E ainda nesse ponto, gente, uma outra questão é, nos planos de ensino, nós temos as plataformas e as ferramentas tecnológicas que cada professor vai utilizar. Nós temos professor que vai utilizar essa plataforma que estamos, que é o Google Meet. Nós temos a plataforma Zoom, nós temos a Microsoft Teams. Aqui eu citei 3 que têm interfaces muito diferentes. Então, de posse das informações dos planos de ensino, já oriento também fortemente como sugestão, oriento fortemente como sugestão, ou seja, vocês entenderam, né? Que vocês conheçam essas plataformas. Nós caímos sempre em uma falácia aqui, porque as novas gerações, as pessoas mais jovens, elas são tecnológicas, elas mexem muito nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok agora, no Facebook, então tá tudo certo, só que eu entendo que a janela de aprendizagem dessas novas gerações ela é mais curta, algo que
facilmente se aprende, mas não quer dizer que é automático, entendem? Então, eu sugiro que dê uma olhada nessas plataformas também. E eu vou passando para a Beth, que eu acho que eu já falei muito, porque eu sei que tem vários pontos desse que eu estou trazendo como perspectiva que a Beth já conhece do ponto de vista real e prático do que eles que a Exam, né, a Escola de Negócios lá da UFMS já tem de experiência concreta, né, do que aconteceu em termos de ensino remoto. Mas tem outros pontos que a gente pode ir conversando depois. Camila, obrigada. Eu queria Imagina. começar a quebrar um pouquinho aqui nosso raciocínio, né? Que a Camila estava indo tão bem aqui, agradecendo à professora Denise pelo convite, né? Pela lembrança e principalmente pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, né? Como a Camila colocou, a nossa linha de pesquisa, né? O que a gente gosta de estudar e de tentar solucionar são os assuntos relativos à educação contábil, né? Eu sou apaixonada pela educação contábil, pelo ensino superior, e ter essa sensibilidade que a professora Denise teve em propor esse evento voltado para as necessidades dos alunos é algo assim que enche o nosso coração de alegria e de esperança, sabe? Porque o trabalho do professor não é fácil, ele está complicado nesse momento de ensino remoto, sim, com toda certeza. Mas e o aluno, né? Imagina o coraçãozinho de vocês aí, a angústia que vocês estão, né? Eu acompanhei como a professora Camila colocou aqui, que eu sou a coordenadora do curso atualmente, então eu tive esse contato direto não só com os alunos que estão cursando a minha disciplina, mas com todos os alunos do curso, porque as demandas deles caíam sobre mim, né? Então, por diversas vezes nesse momento, eu não fui necessariamente uma professora de ciências contábeis, eu fui quase que uma psicóloga sem formação ali, né? Porque eles chegavam com as demandas, com as preocupações, com um ou outro problema que tiveram com um colega ou com um professor, e eu tinha que tentar remediar aquilo para eles, né? Porque o que paira no ar nesse momento é toda essa questão de incerteza, de instabilidade. A gente não consegue planejar o nosso futuro, porque hoje o comércio está aberto, eu planejo que amanhã cedo eu vou lá comprar algo que eu preciso. Os números podem explodir e amanhã o comércio está fechado. E aí, aquele item que eu precisava ir lá buscar em determinada loja, eu não posso mais ir, né? Então, principalmente para os coordenadores, eu acho, né? Para os contadores, isso é muito difícil, porque contador é muito planejado, né? A gente tem ali os nossos próximos 10 anos já projetados, né? Tanto na vida profissional, pessoal, estudantes, né? E aí, esse momento de incerteza, ele cai em questões muito profundas da psicologia mesmo, e aí eu não sou uma expert para falar nisso, é só realmente o que eu vivo, as coisas que eu passo e o que eu vejo os meus alunos passando, né? Então, esses sentimentos que a gente realmente não consegue controlar, não consegue lidar, e que eles estão escancarados aí na nossa cara, eles têm um reflexo, sim, no nosso estudo, tá? No nosso trabalho enquanto professores no ensino remoto e no estudo de vocês enquanto alunos diante dessa nova modalidade aí que está sendo proposta, como a Camila nos colocou, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é uma reflexão sobre determinados pontos que eu acredito que eles serão, se observados, né, eles tornarão esse momento remoto muito mais proveitoso para todo mundo. Porque se a gente parar para pensar, nós vamos ter que passar por esse momento, tá? A gente não tem uma data final para isso acabar, a gente não sabe se vai ser em 2020 e em 2021 a gente volta às nossas atividades normais, a gente não tem como precisar isso hoje, né? Então, diante dessas situações, nós precisamos nos posicionar e dar um rumo para a nossa vida, né? E, em últimos termos, é isso, dar um rumo. Por quê? A Universidade Federal, aqui do Mato Grosso do Sul, como as professoras colocaram,
No dia 16 de março, à noite, eu estava em sala de aula, era por volta de 19h30 da noite, saiu uma portaria dizendo que a partir do dia 17, dia seguinte, todas as aulas, eu estava em sala, todas as aulas seriam na modalidade remota. Então, minha aula da segunda, quem tinha aula na terça-feira, já tinha que estar aqui no Meet, no Zoom, e seja lá o que for, né? Essa coisa muito abrupta para nós, eu não sei nem precisar se isso foi bom ou ruim, porque eu acho que não cabe esse tipo de julgamento, né? Cada universidade fez o que achava melhor. Por quê? Porque são realidades diferentes e são valores, são posicionamentos diferentes, né? Então, cada um, na hora que foi necessário tomar uma decisão entre suspender o calendário e esperar um tempo para ver como vai fazer, ou como foi o nosso caso, já passar para a modalidade remota, né? Cada um teve a sua linha de raciocínio, cada reitoria pensou de uma forma e tomou a sua decisão. Então, não existe, era melhor ter continuado como a UFMS continuou, ou era melhor ter parado como a UFO parou, e agora, depois de uma reflexão, dizer se isso foi bom ou não. Não existe isso, são coisas, como a Camila colocou, são momentos muito excepcionais. A gente está diante de uma pandemia. Eu nunca tinha vivido uma pandemia antes, eu acredito que a maioria aqui nunca passou por isso. A gente não sabe o que é isso, né? Estamos aprendendo a lidar com isso. E isso vai para todos os reflexos da nossa vida, e o ensino é um deles, né? Então, quando a gente precisou transpor para o ensino remoto, claro, quando a gente fala, eu digo, no dia seguinte eu já tinha que estar na aula remota, obviamente que teve ali uma tolerância, o professor pôde parar para pensar, mas foi um parar para pensar muito rápido e muito individual, né? Eu mesmo fiquei uma semana sem dar aula, mas depois eu já voltei com as aulas e toda reestruturada. E aí até uns 20 dias depois, conversando com a Camila, e aí eu falei assim, Camila, eu não sei, eu até fiquei surpresa quando eu fiquei sabendo que a UFMS era uma das, sei lá, 6 que ainda estavam com as aulas no remoto, porque as demais tinham suspendido o seu calendário. Eu falei, mas nem nos deram a chance de votar se a gente queria suspensão ou não, né? Então, como a gente achou que era a única possibilidade, vamos embora, né? Toca o baile aí. E aí, pensando em tudo que poderia ter sido feito, né? Toda essa reflexão, eu diria que a gente aqui foi aprendendo com a prática, foi uma aprendizagem experiencial, assim, raiz aqui, né? E aí, o primeiro, eu trouxe palavras-chave para a gente discutir. A primeira palavra-chave que eu queria falar com vocês é a respeito de motivação, tá? É um momento que a gente, enquanto ser humano, por conta desse aspecto psicológico que eu trouxe para vocês no início, talvez a nossa primeira reação seja: eu não quero isso, eu sou contra, eu tenho uma determinada resistência, mas eu não fiz a minha matrícula no EAD, né? Eu não gosto da tecnologia. Não, calma, todo mundo sabe que realmente você é um aluno do presencial e nós somos professores do presencial. Eu nunca fui professora por meio de tecnologia, seja em que modalidade for, né? Então, todo mundo sabe desse contexto. Então, você é um aluno do presencial. Assim que possível, assim que as autoridades de saúde liberarem, a gente vai voltar para o presencial correndo, né? Só que nós precisamos hoje criar forças dentro de nós para que a vida continue. Então, quando a gente fala da palavra motivação, a gente sabe que é algo totalmente pessoal, né? A minha crença, pelo que eu já li de motivação, eu não consigo motivar a Camila, eu não consigo motivar a Denise. Eu posso falar, eu posso dar argumentos, pode ter todo um cenário, mas se a Denise não quiser se sentir motivada e sair do seu lugar e tomar atitudes, ela não vai, né? Então, o primeiro ponto sobre motivação é essa.
Se você é um aluno que está nos escutando aí hoje e você está se sentindo desmotivado a encarar esse novo processo, que é nebuloso, é cheio de dúvidas, mas é um novo processo. Se você não está se sentindo motivado, você precisa buscar a sua motivação. Então, vamos dar exemplos aqui de como eu vou buscar minha motivação. Eu ficar parada, eu optar por não assistir às aulas, não fazer as matrículas. Eu vou conseguir me formar? Claro que vou, com toda a certeza do mundo. Quanto tempo eu vou demorar para me formar caso eu não encare a modalidade remota? Será que vai atrasar a minha formação em 1 ano? Será que vai atrasar em 2 anos? Em 5 anos? Quanto tempo eu vou conseguir ficar na inércia porque eu não quis aproveitar a modalidade remota, né? Se para você, se você pesar isso e achar que tudo bem você atrasar um semestre, não tem problema nenhum, tá? Só que você precisa encontrar os seus objetivos, as suas metas, né? Eu brinquei agora há pouco que o contador é planejado. Eu sei que vocês estão planejados, eu sei que vocês estão pensando em se formar, em entrar no mestrado, em trabalhar numa auditoria, em ter um salário aumentado dentro do escritório de contabilidade que você já faz estágio, que você já está empregado. Eu sei que, de certa forma, você tem planos futuros, né? Então, você precisa pesar qual é o impacto da sua decisão hoje nesse plano futuro. E isso vai estar relacionado com a sua motivação. Motivação, em primeiro, para fazer a matrícula, porque a gente sabe que vocês não são obrigados a se matricular nas disciplinas agora, mas uma motivação também para cursar de forma, vou chamar de decente, as disciplinas das quais vocês se matricularem, né? Então, vocês vão fazer uma disciplina bem feita, que é para você conseguir ser aprovado nessa disciplina, para então você acelerar esse processo de pegar o seu diploma lá no final, né? Mas como eu falei para vocês, é algo que é completamente pessoal. Eu não tenho como, eu posso até, eu não sei, eu estou vendo a fotinha da Paty aqui, eu não sei se a Paty é aluna. Tem cara de jovem, deve ser aluna. Eu não tenho como olhar para a foto da Paty e dizer quais são os motivos que vão motivar a Paty. Ela precisa parar, pensar, refletir, analisar a sua realidade, analisar os seus desejos, analisar os seus planos, tá? Então, cada um vai precisar, às vezes é meio dolorido a gente se encontrar consigo mesmo, né? Parar num minuto de silêncio ali e refletir sobre quem eu sou, aonde eu quero chegar e o que é que eu preciso fazer nesse meio do caminho para estar lá, né? Então, eu acho que é um bom momento para vocês pensarem um pouco sobre esses aspectos, tá? E aí eu trago aqui uma fala do Érico Veríssimo, que ele trata sobre ventos de mudança, né? Eu acredito seriamente que nós estamos em ventos de mudança. Nós estamos obrigados a estar nesse vento de mudança, mas nós estamos, né? E aí, quando esses ventos de mudança chegam, nós temos que parar e pensar. Se eu vou ser a pessoa que vai levantar a barreira e vou deixar aquele vento de mudança longe de mim, ou se eu vou ser a pessoa que vou deixar o meu campo aberto e vou aproveitar esses ventos para o meu benefício, como, por exemplo, construindo moinhos de vento, né? Então, quem é a pessoa que eu serei mediante essa situação que se apresenta, né? Faça essa reflexão e toda vez que a gente fala em reflexão, em planos futuros, a gente não pode ficar só no campo das ideias, só no campo das vontades. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que saber, eu tenho que ter isso delimitado. Só que para eu conseguir chegar lá, eu preciso do quê? De ações, tá? Então, em momentos como esse, as ações, elas são fundamentais, porque é elas que vão nos tirar dessa inércia e vão nos levar para os próximos degraus que eu preciso subir. Por que é que eu preciso subir? De novo, ninguém é obrigado a subir. Eu preciso subir porque eu me comprometi a atingir aquela meta. Então, é um compromisso pessoal com vocês, tá? Outro ponto que eu queria trazer para reflexão aqui, eu não sei se todos têm intimidade com esses termos,
a gente diz que o processo de ensino, na verdade, é um processo ensino-aprendizagem. Por que ensino-aprendizagem? O processo de ensino, ele é responsabilidade dos professores, tá? Então, é o professor que ensina. Como é que o professor ensina? Primeira coisa, ele elabora, né, o que a Camila falou que vai estar disponível no site hoje, ele elabora o plano da disciplina, como é que a disciplina vai se desenvolver. E isso vai desde datas pontuais, o conteúdo que vai ser trabalhado, a quantidade de alunos que o professor quer naquela disciplina, a forma, né, a metodologia como o professor vai trabalhar, a forma como o professor vai avaliar o desempenho dos alunos. Então, a bibliografia que vocês têm disponível para consultar. Então, o processo de ensino, ele começa ali, nesse planejar toda a disciplina. E aí, aula a aula, o professor vai executando e assim ele faz o processo dele. Digamos que ele faz a obrigação dele dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Só que o outro lado, a aprendizagem, por mais que nós, enquanto professores, gostaríamos de conseguir abraçar a aprendizagem também, mas a gente não consegue. Nós estamos limitados ao processo de ensino. O processo de aprendizagem está com vocês, está na mão dos alunos. São os alunos que precisam realmente aprender. E como é que você vai aprender, né? Aí você precisa ver qual é a sua realidade, como a Camila colocou. Você precisa do seu ambiente de estudo, você precisa do seu equipamento, você precisa conhecer as ferramentas. Porque aí sim, você não pode pegar, por exemplo, uma lista de exercícios que um professor passar e copiar a resposta do colega. Porque se você fizer isso, você não está prejudicando o professor nem o colega, você está se prejudicando. Por quê? Porque o processo de aprendizagem, ele vai ficar debilitado, tá? Então, você, enquanto aluno, precisa pensar em como você vai desenvolver a sua aprendizagem. E como a motivação é algo bastante pessoal, né? Então, a gente sabe que tem alunos, né? Tem ali uma pirâmide da aprendizagem, né? Que você aprende 10% se você somente lê, você aprende 20% se você lê e vê imagens, né? Escuta vídeos, etc. E conforme você vai se envolvendo nas atividades, a sua capacidade de absorver o conhecimento, então de aprender, ela vai aumentando, né? Então, talvez com uma simples leitura você aprenda. Sim, é possível que você aprenda, mas se você fizer a leitura, fizer o exercício, conversar com um colega, assistir a aula, buscar um texto extra, né? Fazer coisas a mais, o seu nível de apreensão do conteúdo, ele vai se elevando. E para quem que isso é benéfico? Principalmente para você. Para o professor é benéfico? Com certeza. Todo professor gosta de ver que o aluno realmente aprendeu e colocou em prática. Para a instituição é bom? É bom, porque a gente sabe que a gente tem formas que nós somos avaliados, um ENAD da vida, um exame de suficiência, tudo isso traduz um pouco do nosso trabalho. Mas não existe maior beneficiário no processo de aprendizagem do que vocês. Tá? O que falo, né? O conhecimento a gente leva para a vida. E é isso, o conhecimento é seu. Aquilo que você aprendeu, ninguém tira. É você que vai se beneficiar dele ao longo da sua vida, tá? Então, é bem importante ter em mente o processo de ensinar e o processo de aprender, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês é com relação a esse momento, ele é um momento de aprendizado, tanto para vocês, quanto para os professores e também para as instituições de ensino superior, né? Porque, como eu comentei, a decisão lá em março de já passar para o remoto, ou a decisão de passar para o remoto agora em agosto, não existe o certo ou errado. A gente nunca passou por isso antes para saber qual é a melhor decisão, né? Então, está todo mundo aprendendo com os processos. E aí, quando você fala de aprender durante toda essa situação que estamos vivendo, eu acho que a palavra assim, que nós temos que
ter nesse momento, e nós, quando eu digo nós professores, e eu digo vocês alunos também, tá? É a palavra empatia, tá? Por que empatia? Porque além dos conhecimentos contábeis, que vocês já são acostumados a ter que aprender, né, a ter todo esse contexto de aprendizado, nós temos que ter empatia. Primeiro lugar, a gente tem que ter empatia com a gente mesmo, né? Eu tenho que saber que eu tenho as minhas limitações, que eu tenho as minhas vontades, que eu posso melhorar ou que eu já melhorei. Eu preciso ter empatia comigo mesma e me autoanalisar, né? Preciso ter essa noção de que eu não preciso ser 100%, eu não preciso ser a melhor das melhores, né? Eu preciso saber que eu também tenho o meu valor. Julgar, fazer o seu próprio julgamento é muito bom no sentido de que você pode fazer uma crítica construtiva a você mesmo, mas não se julgue tanto a ponto de se achar totalmente incapaz, tudo que eu faço está errado, e aí eu não faço nada, porque já que eu não acerto nunca, eu não vou fazer nada, né? Não façam isso. Se hoje eu só consigo ler um texto para a aula de hoje, tá ótimo. A professora Camila vai ficar um pouco satisfeita comigo, ela ficaria mais se eu lesse os 3 textos. Mas se eu só conseguir ler um, tudo bem, eu vou fazer o meu melhor nesse texto e vamos para a aula assim para ver o que vai acontecer, né? Vou tentar contribuir com aquilo que eu consegui fazer, tá? Então isso é muito importante. Segundo ponto é que você tem que ter empatia com o seu colega, né? Como a Camila falou, ela está lá numa sala, num quarto fechado, onde ela tem a privacidade dela, onde não tem barulhos que estão atrapalhando, né? Tá tudo legal ali para ela com os equipamentos. Mas e será que para a professora Denise está do mesmo jeito? Será que não tem um telefone tocando? Será que não tem um vizinho em obras? Né? Será que não tem nada que está tirando um pouco da paz dela? Então, por que eu digo que você tem que ter empatia com o seu colega? Eu tive um caso aqui, não era na minha disciplina, mas a disciplina era desenvolvida por meio de trabalho em grupo, né? E aí, no final do semestre, um aluno disse, professora, não sei o que eu faço, porque o fulano falou que não vai pôr o meu nome, e agora ele está com todas as informações, e o professor não vai aceitar, e foi aquele rebuliço, né? Porque um dos meninos tinha mais dificuldade, tanto em fazer quanto em aprender, e o outro estava mais ligeirinho nesse processo. E aí o que estava mais ligeirinho não teve paciência, não teve empatia para entender a situação do seu colega, tentar ajudar ele de alguma forma e minimizar os problemas, né? Resultado, o professor era um tanto quanto intransigente, também nem quis saber a história do que aconteceu ali entre os meninos. O que entregou o trabalho só com o nome dele foi aprovado. O outro tentou entregar o que fez ali em 2, 3 dias e acabou sendo reprovado na disciplina, né? Então, por que eu estou colocando esse exemplo? Empatia com o seu colega, porque eu que estou de fora da situação ali de qual é o trabalho, o que tem que ser feito, etc., eu consegui analisar a situação dessa forma. Eu conheço os dois enquanto alunos em sala de aula e eu sei que o fulano tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu consegui entender que o que faltou ali foi a empatia do colega, porque se o colega tivesse dito, não, olha, faz dessa forma então, ou lá no começo do trabalho, né, olha, por favor, você não está rendendo, eu posso fazer sozinho, né, mas não, nas vésperas ali, essa bomba toda estoura. Então, faltou empatia ali no meio do caminho, né, isso é muito importante. Outro aspecto é que vocês têm que ter empatia com os professores de vocês também, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Como eu falei, eu sou professora do presencial, nunca trabalhei muito com tecnologia. O máximo que eu usava, né? O povo fala que é tecnologia, mas eu sei que não é, né? O PowerPoint ali na sala, né? Não é tecnologia isso. Eu estava tentando implementar um pouco de Kahoot, né? Fazer algumas coisas assim um pouco mais dinâmicas para a aula, mas não era o meu forte, tá? A gente ainda estava num processo, assim, de tentar se adaptar às ferramentas. E aí, na primeira aula, né, lá em março, ainda quando eu fui dar a primeira aula, eu decidi que seriam as aulas no mesmo período que a gente teria as presenciais e eu faria a aula aqui pelo Meet, né?
Na primeira aula do Meet, então eu trabalho na cidade de Campo Grande, mas aí quando deu a pandemia, eu vim aqui para Ponta Porã e fiquei aqui na casa do meu pai, né? Então, quando foi a noite da primeira aula, eu estava aqui em Ponta Porã. A aula estava marcada para começar às 19 horas, quando deu mais ou menos umas 18h50, o tempo começou a mudar, né? Começou uma chuva, um temporal. Resultado, para mim, eu estava com esse cenário, mas os meus alunos que estavam lá em Campo Grande não tinham nada disso, porque o clima estava perfeito lá, né? E eu, naquela apreensão toda de primeira aula, tem que ser boa, né? A gente tem que fazer render a aula, porque, de certa forma, a primeira aula ia dar o tom das todas demais do semestre, né? E eu naquela apreensão, e os alunos também meio assim, e comecei a aula com 5 minutos de aula, a energia foi embora, né? A energia foi embora, eu fiquei sem carregador do notebook e sem internet, porque eu estava no Wi-Fi, né? Rapidamente eu consegui conectar o meu celular, roteei a internet do meu celular, fiquei só uns minutinhos ali caída, já voltei, e a gente continua a aula, né? E aí nisso minha irmã trouxe uma vela, eu coloquei uma vela aqui do meu lado e eu dei aula com a internet roteada do celular e a luz de velas, né? Então é assim, eu falei, eu não posso simplesmente acabar com a aula agora, porque de certa forma isso ia gerar um trauma, tanto em mim, de que tá vendo, não é possível, isso não vai dar certo, quanto nos alunos, né? Então eu tive que pensar muito rápido ali e falar, vai dar certo sim, não sei como, mas vai dar certo. E aí, com essa trambicagem toda aqui, a aula seguiu, né? Obviamente que dali um pouco ia acabar a bateria do notebook e tal, então a aula durou em torno de 1 hora, mas foi 1 hora de aula à luz de velas, né? E olha, depois que terminou, que passou, que eu refleti um pouco, foi uma das melhores aulas que nós já tivemos, né? Porque eles estavam muito interessados, eles participaram muito no chat, fizeram perguntas, eu consegui também falar super bem do conteúdo, do que eu tinha tratado, tinha separado para aquele momento, né? Então foi assim, tirando todo esse cenário, a aula em si, o conteúdo em si, foi perfeito, foi tranquilo, né? Então, empatia com os professores nesse sentido de que, professor, eu prefiro o Zoom e eu prefiro o Meet, mas de repente seu professor não conseguiu se adaptar com o Zoom, então seja tolerante e aceite ele usar o Meet também, como a Camila colocou, né? Essa geração de vocês aí, ela tem uma janela mais curta para aprender as novas tecnologias. Então, saibam entender que a nossa geração, a nossa janela é um pouco maior ali para a gente aprender alguma coisa, tá? Outro ponto que eu quero trazer com vocês aqui para a gente discutir um pouquinho é com relação à dedicação que vocês têm que ter, as escolhas que vocês vão fazer durante esse período e, não menos importante, as renúncias, né? Por quê? Outro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês. Então, eu estava nessas aulas ao vivo, pelo Meet, né? E um belo dia, a maioria ficava com a câmera desligada ali, e um belo dia, uma das minhas alunas, eu acho que ela esqueceu, né? Só pode ter esquecido a câmera aberta, não imagino que seja intencional, mas a gente conseguia enxergar que ela estava com um fone de ouvido, né? Só que ela estava dentro de um box de CrossFit. Então, ela estava me escutando, mas ela estava malhando. Não, problema nenhum. Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde mesmo e tudo bem. Mas pensa comigo, gente. Como é que você vai ter um 100% de aproveitamento numa aula, sendo que você está lá pensando e levanta isso e agacha e, né? Será que você está realmente aprendendo contabilidade enquanto você faz o seu exercício físico, né? Eu acho que cabe essa reflexão para todos aí. Então, se você sabe que 19 horas sem aula da professora Camila, você senta, você vai para o seu canto de estudo, para tudo aquilo que você preparou, né? Como a Camila já nos colocou, e você senta ali no seu canto com o seu equipamento e você se dedica para aquela aula da professora Camila, né? Se você tirar ali 1 hora, 2 horas, 4 horas, né? Não sei quanto tempo vai durar. Se você tirar aquele período
e realmente estar de corpo presente na aula da professora Camila, com certeza o trabalho que você vai ter assíncrono, né, fora da aula da professora Camila, ele vai ser muito menor, porque você já aprendeu um tanto do conteúdo. Agora você só vai aplicar em determinada atividade, determinada leitura, né? Mas você já sabe do que a professora Camila está falando. Se você ficar em duas atividades ao mesmo tempo, ou simplesmente ligar o computador e ficar ali assistindo e vendo outras coisas sem ser o foco na aula, talvez a hora que você vai fazer o exercício, você vai precisar voltar em determinadas situações que a professora Camila já abordou em sala, tá? Então, a gente tem que otimizar o nosso tempo e saber que eu escolhi me matricular nessa disciplina, então eu preciso levar a sério aquela disciplina, tá? De novo, isso é muito particular para cada pessoa, cada uma tem sua forma de aprender. Se autoanalise, se entenda e aí faça da forma que fica melhor para você, tá? E aí eu queria trazer também uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, que eu gosto bastante, né? E ele nos questiona: você está fazendo o possível ou o seu melhor, né? E aí, nesse campo das reflexões, isso é muito importante, porque quando ele traz essa reflexão, ele não diz para você fazer o melhor do mundo, tá? Ele diz para você fazer o melhor do seu mundo, dentro das suas condições, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, você tem que fazer o seu melhor, tá? Se você não fizer o seu melhor hoje, você tem que pelo menos ter a consciência de que em que aspectos eu preciso trabalhar para que eu atinja esse meu melhor. Então, a ideia aqui, você está fazendo o seu melhor ou o possível. Eu não estou falando aqui de ranking, de avaliação, de você tem que ser um aluno nota 10. Não é nada disso, tá? Eu brinco com os meus alunos, eu falo para eles, calma, gente, não se preocupa com nota. Nota é consequência do seu aprendizado. E eles falam, professor, não se preocupa com nota, a senhora que não precisa de nota, né? Eu falo, não, faz o processo passo a passo, que com toda certeza do mundo a nota vai chegar no final e vai ser satisfatória, né? Mas se a gente ficar com o foco só na avaliação, só lá no final do processo, eu só quero lá no meu histórico o aprovado, reprovado com X% de aproveitamento, eu vou perder a beleza desse caminho do semestre, né? Que é o que realmente importa. O que eu vou levar para a vida não é necessariamente um histórico escolar, mas é o aprendizado que eu vou ter dia após dia, aula após aula, lista de exercício após lista de exercício, que é o que eu vou levar para a minha vida. Um bom histórico pode fazer uma diferença? Claro que ele é um elemento importante, mas ele não é o fundamental. Você pode superar e atingir postos muito bons pelo seu conhecimento, tá? Mas como eu falei, acreditem em mim, se você faz o passo a passo, a nota chega. Acredite que ela chega, tá? Às vezes vai vir um pontinho a menos do que você achava que você merece, mas vai chegar uma nota boa também, tá? Faz parte do processo. Outra coisa nesse momento todo aí de incerteza que a gente está vivendo, parece professor de matemática falando, né? Todo problema tem solução. Então, acreditem, todo problema tem solução. Então, se você está com um problema de não tem o notebook para usar para assistir às aulas, vai atrás, porque existe uma maneira de você conseguir esse equipamento, tá? Isso, claro, é particular, né, de todas as instituições e tal, mas não guarda esse problema para você, vai procurar ajuda, tá? Fiz a matrícula e agora não estou conseguindo acompanhar as aulas nessa primeira semana. Vai até a coordenação, vai falar com o professor, vai atrás de quem possa te ajudar. Tá? Eu acho que o primeiro caminho para a gente começar a buscar soluções para os nossos problemas dentro do nosso curso de ensino superior é no site, né? Seja o site da UFO, seja o site da FACIC. No site tem muito conteúdo que às vezes a gente fica, enquanto aluno, quebrando a cabeça, e aí, na verdade, é só você entrar ali, tem um edital, tem uma notícia, alguma coisa que já resolve aquele seu problema, né? Então, é importante você procurar ajuda. E aí, nesse contexto da UFO,
eu vou devolver a palavra para a professora Camila, que ela vai falar um pouquinho sobre possíveis problemas que vocês vão ter e possíveis soluções, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Beth. Nossa, muita coisa para refletir, né, gente? Eu acho que eu vou continuar desse último ponto que a Beth trouxe, foi no sentido de procurar ajuda. Então, eu sei que o PET já divulgou de forma massiva alguns recursos que a UFO oferece, mas eu vou falar brevemente deles. O primeiro é, quando eu falo essa questão de se preparar do ponto de vista de equipamentos, conexão de internet, etc. É claro que eu estou partindo do pressuposto que as pessoas tenham, né, os equipamentos e uma conexão adequada à internet. Para aqueles que não têm, a universidade ela está com o edital aberto para fazer o apoio financeiro para a compra de materiais ou para aquisição de internet. Como eu falei, eu vi que o PET já divulgou, mas deixei aqui no bate-papo o link do edital, que, se eu não me engano, ele vai abrir dia 30 de julho, que é quinta-feira agora. E outra coisa, gente, que muito. A gente já falou, a Adriana colocou aqui, né, que é um momento que a gente está percebendo que nós somos muito dependentes, todos uns dos outros, né? Então a gente precisa exercitar realmente, como a Beth bem colocou, a empatia. E a Denise caiu. Falei Denise, ela caiu. Há algumas semanas, alguns dos meninos que estão aqui, meus orientandos, quem já teve aula comigo, algumas semanas atrás eu participei de um evento para conversar também com alunos em outra instituição, e a gente falou sobre o novo normal, que a gente vem vendo muito essa expressão. Eu falei que eu acho que tem várias formas de se entender essa expressão, mas que para mim esse momento ele tem tudo menos características de um momento normal, por tudo isso que a gente está vivendo. Como a Beth falou, a gente não passou por uma pandemia. O que que isso significa? Nós não estávamos preparados para isso. Enfim. Partindo desse pressuposto, gente, isso trouxe um esgotamento mental para a gente. Nós estamos preocupados, aflitos, seja com essa situação da pandemia de um modo geral, seja com essa situação das aulas, da sobrecarga. Então, eu vou deixar um outro link aqui da universidade, que é um atendimento online que a universidade criou, o Proteger-se, que tem vários tipos de atendimento, com psicólogos, com assistentes sociais, com enfermeiros, com médicos. Eles estão ali todos os dias, das 8 da manhã até, se não me engano, às 9 da noite, à disposição para atender toda a comunidade universitária ou até mesmo fora, a comunidade fora da universidade, e é gratuita. É só entrar no link. Então, assim, procurem ajuda. Não é um momento de muito sofrimento mesmo. Não vamos normalizar tudo que está acontecendo, muito menos romantizar a pandemia. É um momento sério, triste, desafiador. Com certeza virão alguns aprendizados do momento, mas não deixa de ser um momento difícil. Eu queria falar, eu achei interessante que o Igor e a Ana Flávia, Beth, eles são meus orientandos. Eu fiquei tentando entender qual disciplina de 90 horas eles devem estar com vias de serem matriculados, que eles estão preocupados. Eles fizeram, estou tentando buscar aqui. Os dois questionaram mais ou menos a mesma coisa. Vocês acham que é possível passar uma matéria de 90 horas e atender todas as necessidades de aprendizado de uma turma em 9 semanas? Parece que não faz sentido, né, Beth? Como que você coloca 90 horas em 9 semanas? Mas é isso que eu expliquei. Primeiro, nós estamos falando de atividades síncronas e atividades assíncronas. Essas duas irão compor as 90 horas. Para quem já foi meu aluno, Matheus está aqui, a Andressa, deixa eu ver se eu consigo. A Heloísa, se for quem eu estou pensando, enfim. E os meus orientandos, Igor, Carol, Andressa também, enfim. Já faz tempo, Beth, que a gente vem conversando que o aprendizado ele é construído de forma conjunta, professor e aluno. Isso de nós acharmos que alunos vão para a sala sem ter nenhum tipo de conhecimento, vai ficar ali sentado na carteira por 1 hora e meia ouvindo
eu, professora, cheia de todos os conhecimentos, passar um conteúdo, isso acabou, isso não existe. E faz tempo que nós estamos, principalmente quem pesquisa na área de educação, nós já estamos falando sobre isso. Olha, o aluno ele precisa estar mais ativo nesse processo de ensino e aprendizagem. Esse aluno, nós precisamos trazer mais componentes tecnológicos. Nós precisamos desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal, dinamismo, liderança, comunicação, autonomia, pensamento crítico. Isso é uma história que está acontecendo, que está rodando, né, no ensino em contabilidade tem muito tempo. O que a pandemia fez? Ela encurtou esse caminho. Nós estávamos namorando com essa ideia de aprendizagem mais ativa, tecnologias, o aluno mais responsável pelo o seu processo de ensino e aprendizagem. A Denise está aqui falando que está com problemas tecnológicos, mas tudo certo. Mas agora, de repente, a gente tem que viver isso do ponto de vista prático, agora. É isso que está acontecendo. E é essa mudança que vocês vão perceber em termos de condução de aulas. Nós temos atividades síncronas e atividades assíncronas, as aulinhas que vocês conhecem ao vivo, e as atividades síncronas, atividades fora desse momento de aula, que vão compor essa carga horária de 90 horas, de 60 horas, enfim, que vocês conhecem, e que, se eu tenho noção do que me espera, lendo com muita nitidez os planos de ensino, se eu tenho um bom gerenciamento do tempo, se eu vou fazer matrícula nos componentes que eu tenho a ideia que eu tenho, não seria certeza porque nós não vamos saber como será, mas que eu tenho um pouco de boa intenção no sentido de, tipo, estou me matriculando nesses componentes porque eu acredito que eu tenho condições de me dedicar a 3, 4, 5, 6 componentes que se essas decisões precisam ser tomadas com muita sobriedade. Aí sim a gente tem um processo que caminha. A Letícia, deixa eu ver. A Adriana, a respeito das matérias que podemos cursar, quer dizer que não vamos ter uma quantidade limite? Como tem sido falado nos grupos que só podemos cursar 3? Eu acho que essa pergunta é da Letícia também. Letícia, na resolução do CONGRAD tem o artigo 9, parágrafo 3. Em cada um dos períodos, a soma da carga horária das disciplinas em que cada discente vai ser matriculado não pode ser superior a 34 horas semanais. O que isso significa? Eu acho que eu até tive essa dúvida e a Denise concordou que nós estávamos pensando de forma correta. São 34 horas semanais, então eu vou multiplicar por 9 semanas, já que é o período em que nós teremos de estudos. Se eu fizer 34 vezes 9 semanas, então eu vou pegar só disciplinas de 60 horas, que seja. Então, quando eu fizer 34 vezes 9 dividido por 60 horas, isso vai dar 5, mais ou menos. Então, seria um máximo de 5 disciplinas para aqueles que estão pensando em se matricular em disciplinas de 60 horas. Se for uma disciplina de 90 horas, que eu acho que é a preocupação do Igor e da Ana Flávia, que é matemática financeira, por exemplo, esse limite ele vai ser um limite menor. Não sei se deu para entender, Letícia e Adriana. Vou acompanhando aqui. E o Igor colocou uma coisa que eu acho que a Beth já trouxe do ponto de vista de exemplo prático. Como vocês estão se preparando com um imprevisto de, por exemplo, em uma aula ao vivo, a conexão do aluno cai, ou ele nem consegue se conectar por algum imprevisto? Vocês vão deixar gravado? Então, tem duas perguntas. Imprevistos acontecem no online e no presencial também, e tudo bem. A Beth colocou a primeira aula à luz de velas, como assim? Então, eu acho que a gente precisa entender se eu me preparei da melhor forma possível e ainda assim aconteceu um imprevisto, ou eu abri o meu computador para a aula que era dia 10 às 8 da manhã, eu liguei meu computador 7h55 da manhã. Tem diferença. Então, eu acho que o imprevisto vai acontecer, vem acontecendo, assim como no presencial, eu cheguei no ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para a faculdade, ele passou 2 minutos antes. Acontece, e eu acho que
é uma situação nova para os alunos e para nós professores também. Então, pode ser que vários imprevistos aconteçam. Então, exercitar a paciência, a humildade, a empatia será essencial, como a Beth já havia colocado aqui para nós. Não sei se eu respondi a Letícia e a Adriana, que estavam com essas dúvidas. Estou vendo aqui. Ana Flávia escreveu matemática financeira. A Lízia falou, salvo engano, no semestre normal, uma disciplina de 60 horas tem 4 horas semanais. No ensino remoto, com a redução para 9 semanas, dá 8 horas por semana. Isso. O Reiner. Alguém falou sobre as disciplinas de 90 horas, e é ótimo ouvir o Reiner, porque ele e a Denise compartilham contabilidade introdutória 1, que tem 90 horas. Né? O Reiner está falando, é importante pensar também que muito economiza-se em relação a tempo, também de atrasos no início de sala de aula, é verdade. O professor explica uma matéria, faz os exercícios e muita coisa fica disponível na Agora é a internet da Camila que deu uma travadinha, né? Agora é ela que caiu. Tá voltando. Vocês estão vendo, né? Todo mundo está preocupado, né? Poxa, pode acontecer, acabar a energia, minha conexão cair, como é que eu faço? Olha, eu nunca tive problema antes com eventos do PET. Hoje a minha conexão caiu 3, 4 vezes. Então, assim, é uma coisa que não está no nosso controle, né? Nós não conseguimos controlar isso. E aí, nós estamos gravando? Estamos. Esperamos aqui que a gravação tenha continuado. Enfim, as aulas também vão ser gravadas, né? Aí o aluno não conseguiu assistir naquele momento, mas a aula vai ficar disponível depois para ele, né? Então, assim, ó, ela saiu, provavelmente agora ela vai tentar reiniciar para voltar. E é isso que a gente vai fazendo, né? Vamos preparar os nossos equipamentos, vamos tentar conhecer as plataformas, vamos tentar fazer tudo da maneira melhor, mas os imprevistos acontecem e a gente vai tentando contornar. Eu também acabei de rotear a internet no celular, né? Porque a gente está vendo, eu estava vendo que a internet não estava legal, passei para o celular. Pode cair de novo? Pode cair. E agora ela voltou. Os imprevistos, pronto. Imprevistos. A parte ruim do Meet é que aí eu perdi o chat. O som está um pouquinho... Tá um pouquinho baixo agora, Camila, eu acho. O seu som. Eu estava lendo o que o Reiner colocou no bate-papo e agora sumiu. Sumiu o que o Igor tinha falado, é isso? Não, o Reiner, né? O Reiner, tá. Eu vou ler aqui então, Camila. Ele estava falando sobre as disciplinas de 90 horas, né? Aqui pra mim. Já passou? Ah, tá bom. A Beth passou aqui. O Reiner está colocando uma coisa que faz muito sentido, né? E que já vem se discutindo essa questão das disciplinas de 90 horas. Porque nós agora dá para otimizar um pouco o tempo. Vocês estão me ouvindo? Porque a Denise está cortando, eu não sei se sou eu ou ela, né? Então o Reiner tinha colocado, dá para reduzir para 90 horas, para 9 semanas, sem apertar o estudante, sem prejudicar o aproveitamento da disciplina. Partindo do pressuposto que existe um contrato entre professor e aluno, né? Nós temos as atividades síncronas e assíncronas, então o que o Reiner está colocando, nós estamos partindo do pressuposto que alunos e professores vão se dedicar da forma como precisa, né? Porque também se o aluno, como a gente explicou, essa questão de atividades dentro e fora de sala, né? Se o aluno estiver com aquela perspectiva que a gente tem muito do presencial, que a aula é só eu ir para a aula, assistir 1 hora e meia de aula ali e tá ok, isso não vai funcionar no ensino remoto, até porque funciona pouquíssimo no ensino presencial. Então, eu conheço o Reiner, então estou entendendo que a gente está partindo desse pressuposto, né? Quando eu monto um plano de ensino com o que nós temos de atividades nas aulas ao vivo, o que nós temos de atividades fora desse momento de aula, é entendendo que haverá a dedicação e a ética de ambas as partes, de professor e aluno,
em cumprir com suas responsabilidades, né? Em relação ao que está sendo colocado. Adriana, eu vou colocar aqui no chat, a conta que eu fiz, aí você fica mais fácil, eu acho. Mas eu acho que era isso que eu estava falando, Denise. Obrigada, desculpa. Tá aí. Eu queria só falar um ponto, Camila, que eu ouvi um pouco aqui e eu tive que explicar, né? Eu até fazia com os meus alunos na condição de coordenadora, eu fazia de tempos em tempos com eles, eu fazia lives com a coordenação, né? Então eu mandava o link lá para eles do Meet e quem tivesse disponível e quisesse bater um papo, eles entravam e a gente conversava sobre tudo, né? Sobre as questões pedagógicas, avaliação, vai prorrogar o remoto, não vai prorrogar, e sobre a vida também, às vezes a gente batia um papo, como é que vai a mãe, né, o cachorro e tal, né? E aí, um pouco do que eles me relatavam, e aí eles vinham com um problema, né, o professor isso, o aluno aquilo, o ambiente não sei o quê, e assim, 99% dos problemas que eles me relataram, no final eu falava assim para eles, tá, me diz, como era no presencial? Então, professora, né, era a mesma coisa. Eu falei, então, e você começou a sua fala falando para mim, esse ensino remoto não vai funcionar, isso não vai dar certo, sendo pessimista com a modalidade. E aí, durante a fala dele, a gente chegava à conclusão no final de que ele estaria exatamente com o mesmo problema se fosse no presencial, porque a tecnologia, ela é um meio das coisas acontecerem, né? Agora, se não tiver todo esse pensamento sobre o conteúdo, o envolvimento do aluno, a empatia do professor para com o aluno, principalmente nessa questão de saber, né, o quanto de conteúdo cabe nessa disciplina e todas as outras questões. Se aquilo já acontecia no presencial, se a gente não mudar a postura, ele vai continuar acontecendo no remoto. Só que eu não posso falar o problema é do remoto. Esse ensino remoto que a UFO colocou não dá certo. Não, gente, não é isso. Reflita se realmente ele não acontecia no presencial, né? Se realmente ele não acontecia e ele é um problema do remoto, talvez ele caia naquilo que eu falei. Todo problema tem solução. Vamos conversar com o professor, ver se é possível mudar, ver se é possível fazer alguma coisa. Entenda, o professor está aprendendo, ele também está disposto a ouvir do aluno se aquilo tem funcionado ou não tem funcionado, né? Se de repente o aluno falar para ele, olha, não tem funcionado por A mais B, o professor, pode refletir e falar, não, realmente, vou mudar, ao invés de usar o Meet, vou usar o Zoom, ou então eu não tenho deixado as aulas gravadas, mas eu percebo que os alunos estão com muito problema realmente tecnológico para assistir as aulas ao vivo. Então, eu vou, a partir de hoje, começar a deixar gravado para quem perder, poder assistir depois, sabe? Mas tudo é uma questão de conversa, né? Vamos ajustar as velas para que, no final, todo mundo saia vencedor aí disso, né? Mas sem aquela ideia inicial de começar julgando o professor, julgando o remoto, julgando a plataforma escolhida, né? Sem esse julgamento. Eu acho que se a gente entrar no processo de mente aberta, de coração aberto, disposto a fazer o nosso melhor, né? As coisas, elas acontecem. O professor ou um único aluno não vão salvar a disciplina. Assim como se eu não jogar um papel de bala no chão, eu não vou salvar o mundo, mas eu vou fazer a minha parte. Se todo mundo pensar, não, eu não posso jogar o papel de bala no chão, em breve as ruas serão limpas, porque ninguém vai jogar papel de bala no chão. Agora, se eu falar, todo mundo joga, o que é mais um, né? Aí os problemas realmente só vão se acumulando. Acho que esse é o raciocínio. O que está no meu alcance, o que eu posso fazer para contribuir para que esse momento da modalidade remota seja benéfico para mim, para o meu professor, para o meu colega e para a instituição de ensino, né? O que eu posso fazer, eu vou fazer. E aí, eu tenho certeza que vai ser igual a nota, né? Você fez o caminho certinho, ela vai chegar. Agora, se cada um fazer, né, corpo mole, não, deixa, por isso é problema do professor, não é meu, né? E o professor também, isso é problema do aluno, não é meu. Aí realmente as coisas vão se complicar e aí só um milagre para a gente sair da situação, né? Eu acho que vale essas reflexões aí para a tarde de hoje, tá?
Perfeito, Elizabeth. A Lízia corrigiu aqui no chat, Denise, falando, né, que a gente tem, na verdade, 72 horas e 108 horas na conversão das disciplinas de 60 e 90 horas. Então, fazendo essa mesma conta, mas substituindo aqui no 60, colocando 72, e no 90, colocando 108, dá um pouco menos de disciplinas. Obrigada, Lízia. Deve Sim, ser em gente, torno de todos nós aprendendo, não tem como. Não vai fugir do que está sendo comentado mesmo, né? Entre 3, 4 disciplinas, não vai dar para fazer mais que isso, né? Bom, mas enfim, eu acho que vocês ressaltaram pontos muito importantes aí. Antes de eu fazer aqui um resumo de tudo que nós conversamos e verificarmos aqui se vai ter mais algum comentário no chat, eu só queria ver se a professora Elizabeth, que já vai a ansiedade dos professores, né? Prometi para o Reiner hoje que eu ia fazer esse comentário, essa pergunta aqui. Já vai a ansiedade aqui. Professora Elizabeth, você comentou em algum momento da sua fala sobre o desempenho, sobre como encarar as avaliações, né? Como os alunos encararam as avaliações, sobre a questão da nota, né? Que às vezes a gente fica tão preocupado com a nota, mas a nota, enfim, é a consequência de todo o nosso comportamento, né? Mas dessa forma, na instituição, que vocês já estão vivendo isso há bastante tempo, né? Agora com essa questão do ensino remoto, vocês tiveram experiências, por exemplo, de promover algum tipo de avaliação que não fosse individual, que os alunos pudessem fazer algum trabalho, alguma atividade avaliativa que fosse em duplas, em grupos? Você teve experiência com isso? Poderia relatar, caso teve, né? Uhum. Olha, Denise e Reiner, né? Aqui ficou muito a cargo de cada professor fazer o seu planejamento, né? Então, eu necessariamente não tive acesso ao que todos os professores fizeram. Antes de decretar aqui as aulas remotas, nós tivemos um mês de aula presencial, né? Na minha disciplina, nesse um mês, acho que para minha sorte, eu já tinha trabalhado com uma atividade em grupo, que era o que estava proposta. A próxima atividade ela seria individual e depois nós teríamos a prova, né? Então, acho que foi uma eliminação divina, assim, que a de grupo já tinha sido no começo. Então, eu não cheguei a aplicar nenhuma atividade em grupo ou em dupla na modalidade remota, tá? O que eu percebi nos itens que eu fiz de avaliação remoto é que tem uma questão, os alunos eles não têm problema em se comunicar. Eu acho que o que desenvolver nessas atividades é mais importante do que necessariamente o professor se preocupar mais como o aluno vai fazer para conversar com o outro. Eles ligam pelo WhatsApp, eles ligam pelo Skype, e eles conseguem fazer as reuniões em grupo e desenvolver o trabalho. Como a gente desenvolve, né? Eu tenho pesquisas com a Camila, com a Silvia, com o João Paulo, cada um num lugar do mundo, e a gente desenvolve isso de alguma forma. O aluno consegue também, tá? Só que eu acho que o que tem que mudar nesse caso é a cabeça do professor, porque talvez chegar com, sei lá, um estudo de caso em dupla, que tem o estudo de caso com as respostas disponíveis na internet, talvez não vai funcionar. Funcionaria para aquela aula presencial que você entrega para o aluno no começo da aula e ele vai te entregar no final. Então, o limite de consulta que ele tem ali é um pouco menor do que nessa modalidade remota, né? Então, a partir do momento que você muda a sua chave enquanto professor e muda as questões que você coloca, a forma como você coloca as questões, o aluno não acha respostas prontas, e aí ele cai naquilo que você quer, que ele reflita sobre a atividade que está sendo proposta e coloque a posição dele com toda a bagagem de conhecimento que ele já adquiriu, sabe? Então, eu acho que é possível, sim, não tenho a experiência para relatar, mas desde que a gente parta desse ponto de que como é que eu vou perguntar para o aluno para que ele tenha que cair nessa reflexão, sabe? E outra coisa que eu até comentei isso com a Camila ontem, a gente conversando sobre isso,
O que acontece é que, e isso é um problema do presencial também, tanto o professor quanto o aluno, 99% das vezes, ele está preocupado com a avaliação. Então, os professores aqui foram, meu Deus, como é que eu vou fazer a prova? Cara, a prova foi o último recurso que eu fui me preocupar na disciplina. Inclusive, eu fiz minha prova pelo Google Forms, que foi a maneira mais simples que eu achei de fazer ali para facilitar a vida de todo mundo, sabe? Porque eu acredito muito que a avaliação, ela é importante, sim, mas ela não é o teu ponto de partida, ela é o teu ponto de chegada. Se você trilhou bem o caminho, tanto enquanto aluno como enquanto professor, a avaliação ela vai ser um misto disso para os dois lados. O professor vai conseguir fazer uma avaliação coerente com tudo aquilo que ele passou e o aluno vai conseguir responder de forma satisfatória, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco o foco do processo avaliativo e se concentrar no processo de ensino-aprendizagem e ter uma avaliação, talvez, ali um pouco mais formativa, né? Aula a aula, contar a presença, contar as perguntas no chat e esse tipo de coisa. Eu acredito muito nisso. Mas isso é pessoal, né? É uma crença pedagógica minha, né? Tem professores aí que podem discordar e tudo bem, né? Mas eu acredito realmente que esse é o caminho, tá? A Lígia perguntou para você alguma coisa aqui, né? A internet ela perguntou do Kahoot. Dizendo sobre o Kahoot. Ah, tá. Então, o Kahoot, eu comecei a usar ele no presencial, eu não usei ele no remoto. Confesso que eu não usei por pura falta de tempo para conseguir introduzir ele ali e pensar como funcionava, né? Mas no presencial era muito legal, porque como geralmente eu trabalho as disciplinas de contabilidade societária, né? Essas coisas mais assim que envolvem realmente os números, sempre no final da aula eu colocava 10 questões no Kahoot. Então, eu fazia as questões ali, os alunos respondiam na aula mesmo, e como o Kahoot dá o ranking, né? Não sei se todos conhecem a ferramenta, mas vale a pena conhecer, ele dá o ranking ali dos 3 melhores colocados de todas as questões, tanto das respostas certas, quanto da velocidade com que eles respondiam, né? Então, a gente sempre tinha um ranking ali dos 3 primeiros colocados. E eu levava chocolate, né? Levava um bombom, um chocolatinho, alguma coisa. E aí, toda aula que a gente tinha o Kahoot, os 3 primeiros ganhavam chocolate. E assim, foram aulas muito boas, muito produtivas. Por quê? Enquanto professor, a gente tem toda uma planilha Excel com as questões que eles erraram, o que mais eles erraram, né? Você consegue ver isso por aluno e você consegue ver isso pela turma. Então, de certa forma, o Kahoot funcionava para mim como um diagnóstico de como foi minha aula, né? E para eles, como eles queriam o chocolate, então era assim, eles se empenhavam ao máximo, então eles sabiam. Eu sempre chegava na aula e falava, hoje tem Kahoot, viu? Então eles prestavam muita atenção na aula para conseguir responder e quem sabe ganhar o chocolate lá no final, sabe? Então era, de certa forma, um estímulo para eles e é uma ferramenta que você tem para o ensino ali, aprendizagem, que estimula realmente, eu achava que chegava a atingir o objetivo, sabe? Pelo menos eu conseguia fazer bem dinâmico e dava certo, funcionava legal, sabe? Eu acho que vale a pena a gente explorar essa ferramenta. Não, eu conheço Kahoot, eu uso Kahoot, mas tem outras, né? Aí a gente tem que chamar o Daniel para conversar sobre isso. Uma coisa boa também que você traz para o processo o celular, né? Que é uma coisa que muitos professores lutam, né? O semestre todo contra. Nossa, o aluno só fica no celular. Será que o problema é o celular? Eu até brincava com eles, Camila. Quando eles ficavam com o celular antes da gente usar o Kahoot, né? E eu falava, guarda o celular, você vai ficar sem bateria, você não vai participar do Kahoot. Aí eles até guardavam para poupar a bateria deles para usar depois. Muito bom. Meninas, nós estamos agora caminhando para o encerramento, né? Temos 2 minutinhos aí só para vocês fazerem as considerações finais. É claro que esse assunto, ele não vai ser apenas para hoje, né? Ele é um assunto agora para a gente continuar discutindo, né? E é muito importante os alunos terem a liberdade
de entrar em contato, né, com os professores, como a Camila disse, daqui a pouquinho o plano de ensino de todos os professores que vão ofertar disciplinas já vai estar disponível, já vão estar disponíveis, né, os planos de ensino, vocês vão consultar, vão fazer aí pensar no que elas disseram, né, pensar nas escolhas, nas renúncias, tem esses limites, né, de cargas horárias, precisa prestar atenção nisso, realmente não vai dar para fazer, talvez, tudo que vocês acostumavam fazer no presencial, né, vão ter que ter as palavrinhas-chave que elas disseram, motivação, empatia, paciência, calma, foi a primeira coisa que eu falei com os petianos quando nós fomos fazer os eventos online. Vamos com calma, vamos com paciência, vamos tentando aprender ao máximo e tentando aí melhorar a cada dia, a cada evento que nós fazemos, e assim será com as aulas, penso eu, né? A gente também vai tentando melhorar aqui do nosso lado de professor, e os alunos também vão tentando melhorar a cada dia as questões deles, como eles vão estudar, né? Vocês deram várias dicas preciosas com relação à ambientação, aos equipamentos, ao próprio comportamento, né? Não dá realmente para fazer. Eu acho que eu não conseguiria assistir uma aula de contabilidade introdutória 1 fazendo CrossFit, né? E talvez também não seja o mais adequado, embora o ambiente de casa, familiar, seja mais como se diz, descontraído, né? Esse momento que nós estamos aqui, ele também exige uma certa formalidade, exige a preparação, né? Nós não vamos expor nossas imagens aqui para os nossos colegas, né? De pijama, de qualquer jeito, né? Deitados na cama, talvez não seja a melhor condição para se assistir às aulas, né? Então, tudo isso nós vamos nos preparando, nos adaptando, né? E problemas realmente a gente sabe que vai enfrentar, e é hora de ter a calma e a paciência para a gente superar e tentar vencer isso juntos, né? Eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos aqui conosco, das intérpretes Letícia e Natália, e eu vou passar a palavra para que as professoras possam fazer as considerações finais, e agradecendo mais uma vez essa disponibilidade de vocês em participar aqui conosco. Essa foi uma proposta, na verdade, da professora Camila, né? Ela se disponibilizou a partir de uma sessão que eu assisti com ela, né, e o pessoal da UFSC, que teve uma perspectiva bem ampla, olhou para os professores, olhou para a instituição, olhou para os alunos, olhou para o governo, né? Então, foi uma live bem com perspectivas amplas, né? E a partir disso, ela se disponibilizou, olha, vamos fazer algo voltado para os alunos, né? É também uma tentativa de, pelo PET, nós fazermos um certo acolhimento, né? E darmos um apoio. Pessoal que está nos assistindo, fiquem à vontade para entrar em contato conosco no PET. Nós estamos aqui para tentar também ajudá-los e tentar dar o apoio aí, sempre que for possível, tá certo? Professoras, por favor, fiquem à vontade. Pessoal, sempre acompanhe os nossos eventos. Semana que vem temos seminários de pesquisas, hein? E não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação assim que terminar essa sessão, tá bom? Professoras, as considerações finais. Eu queria... Pode falar, deixa a Beth falar que ela está mais... Tá bom. Eu queria só, então, fechar, talvez, a mensagem que eu possa falar, é que informação é a coisa mais valiosa que a gente tem, né? Então, a gente consegue tomar decisões baseadas em boas informações. Então, para os alunos, por favor, procurem fontes confiáveis de informação, porque às vezes, né, o colega falou, mas eu vi que você pode fazer 8 disciplinas, pode matricular tranquila, né? Mas será que o colega é uma fonte de informação confiável, né? Então, vá buscar uma real informação
que vá te dar uma tomada de decisão com o menor risco possível, tá? E aí, com toda essa paciência e essa calma, vocês vão conseguir levar esse período aí sem maiores problemas, tá? Eu quero me colocar à disposição, tanto dos professores quanto dos alunos, podem entrar em contato comigo, qualquer dúvida, qualquer bate-papo que vocês queiram fazer, eu estou aberto aí, tá? Às vezes a gente não conseguiu abordar tudo, então estou à disposição para o que vocês precisarem. Quero agradecer a Camila, né, minha parceira aí de muitos momentos, por a gente estar dividindo essa tela aí mais uma vez, é sempre um prazer. Eu tenho muito que aprender com a Camila, né? Eu e a Camila, a gente se conheceu no Rio de Janeiro, né, Camila? Vamos ser um pouco humilde agora? No Ampiconte, no Rio de Janeiro. Foi muito bom, foi demais. E a gente se conheceu lá e nunca mais se largou, né? Camila, minha amiga da vida aí. E aí eu quero também exaltar a professora Denise, com todo o trabalho que ela está fazendo à frente do PET. Eu vi que a Adriana ressaltou isso ali também. Aqui na UFMS a gente não tem o PET, mas eu confesso que eu sou apaixonada pelo PET de vocês. Não é a primeira vez que eu tenho interações com o PET, vocês estão sempre ajudando aí nos congressos e tal. E eu tenho o PET da FACIC aí, da UFO, como um modelo, e se Deus quiser, em breve a gente implanta na UFMS algo assim também, porque eu acho que é um cuidado com os alunos, que é o que eu falei, é a minha paixão, né? Então, o PET de vocês, assim, é um exemplo, é uma inspiração para mim, e eu quero muito um dia chegar a 10% do que representa o PET aí para vocês, viu? Então, eu parabenizo a professora Denise por todo o empenho que eu sei que ela tem, que eu vejo que ela tem com os petianos dela aí, né? Então, isso é inspiração. Continuem aí e força que vai sempre dar mais e mais certo, né? Quero agradecer também, eu vi aqui a professora Lígia, o professor Reiner, agradecer a todos os presentes e principalmente aos alunos, tá? Pelo interesse. Com certeza, vocês estarem dispostos a ouvir é muito importante e é um diferencial para vocês, tá? Então, parabéns pela presença e agradeço demais ao convite da UFO aí, esse mineirês de vocês, eu sou apaixonada, né? Então, ouvir esse sotaque de vocês aí é maravilhoso, já ganhei meu dia só de ouvir o sotaque de vocês. O resto foi lucro. Muito obrigada, viu? E à disposição. Obrigada, professora Elizabeth. Professora Camila. Não, só agradecer mesmo, Denise. Eu acho que é um momento de muitas expectativas, né? Nesse momento pré-início das aulas remotas. As minhas expectativas estão bem altas. Quem já foi meu aluno sabe que eu sou empolgada, gosto de tecnologias, então acho que vai ser um laboratório interessante, desafiador, porém interessante. Acho que vai ser importante irmos com as melhores expectativas possíveis, sabendo que tudo bem errar, os imprevistos acontecem, vai dar tudo certo. Caso estejamos envolvidos no processo com as melhores intenções possíveis, né? Eu fico à disposição também, Denise, Pet, os demais alunos que estão aqui, se quiser tirar qualquer dúvida por e-mail, que seja, enfim. Agradeço a Denise pelo convite, pelo espaço, né? Para que conversássemos sobre o tema. A Letícia e a Natália, queridíssimas na interpretação das Libras, muito importante também. E é isso, acho que muito do que eu penso, a Beth já colocou também. A gente tem sintonias, né, gente? E que possamos, para os meninos que estão ouvindo, os estudantes, que reflitam sobre o que a gente conversou e estejam abertos a experimentar. Se vocês pensam, nossa, mas é novo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Nós, professores, também temos essas mesmas dúvidas. Então, acho que pensando de forma colaborativa, professores e alunos, tem chances de ser um processo bastante proveitoso. E é isso. Obrigada, Denise, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez vocês e todos que passaram esses momentos aqui conosco essa tarde. Muito obrigada, não fiquem receosos, vamos encarar, vamos buscar essas informações confiáveis e vamos tomar as melhores decisões. E nós estamos aqui para ajudá-los. Sempre entra em contato com a gente, né? Para a gente poder ajudá-los. A Adriana está fazendo o último comentário aqui.
A professora Camila nunca me deu aula. Por quê? Eu cheguei ano passado. Eu Tá cheguei como professora ano passado, Adriana. isso, vai chegar, Vamos nos encontrar por aí. vai ter oportunidade. Muito bom, gente. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Natália. Beijos.